Namastê. O Deus que habita o meu coração saúda o Deus que habita o coração de todos vocês. Queridos e queridas ouvintes e telespectadores do programa Lux Esotérica, sejam muito bem-vindos a mais uma edição desse programa que visa levar temas do esoterismo, do ocultismo, da teosofia para todos os associados, simpatizantes e todos aqueles que estão nos acompanhando ao vivo pela Rádio Esotérica FM e também ao vivo pelo nosso canal da Ustream. Sejam todos muito bem-vindos. É uma satisfação, ouvintes, tê-los aqui no programa Lux Esotérica, que é uma extensão do trabalho da loja esotérica virtual. A Levir, que está aí há 17 anos no ar, trazendo exatamente as temáticas da espiritualidade, principalmente a teosofia, e nós sempre estaremos aqui, ouvintes, como nós temos feito desde o ano de 2009, desde 9 de setembro de 2009, o fatídico 9/9/9. Estamos aqui, ouvintes, trazendo aqui pesquisas, textos, tudo aquilo que se refere realmente a estudos teosóficos que são realmente muito importantes e tem sempre agradado muito a nossa audiência. Temos conseguido elevar aí o padrão vibratório, os conhecimentos daqueles nossos amigos, irmãos que estão sempre visitando o nosso trabalho na internet e que têm pedido sempre que nós estendamos aqui o nosso trabalho. Então, nós, nesta semana em que estamos retornando aqui com as nossas atividades do programa Lux Esotérica, na nova temporada do ano de 2014, nós temos, caros ouvintes, dizer que a Levir não para de trazer novidades para vocês. Então, aos nossos associados, nós estamos informando que a partir desta semana nós também introduzimos na loja esotérica virtual o trabalho da astrologia. Depois de muitos e muitos anos de pesquisas, nos preparamos para oferecer para você, ouvinte, para você, associado, simpatizante da Levir, você que já se associou e renovou a nossa assinatura na Levir em 2014, você já está sendo convocado a fornecer os seus dados para receber gratuitamente mais um brinde da Levir, que é o nosso mapa astrológico plenamente interpretado, revelando aí as características do seu signo solar, do seu ascendente, da lua, de todas as posições dos planetas nas casas zodiacais. Também trazemos previsões para todo esse ano, inclusive com a revolução solar para a data do seu aniversário, gerando um relatório, ouvintes, com cerca de 30 páginas que nós enviamos ao seu e-mail no formato Word para você ler, para você imprimir, meditar a respeito, ouvintes. E a partir dessa semana, todos aqueles que se associarem na Levir vão receber o seu mapa astrológico e também o mapa numerológico e mais aquele famoso DVD-ROM com mais de 300 palestras do nosso acervo da Levir. Então, mais do que nunca, ouvintes, é uma grande opção aí, você que quer conhecer a sua astrologia, a sua numerologia, se associem na Levir, ouvintes, e logo de cara vocês vão ter de retorno todo este ferramental aí de autoconhecimento. E a Levir está presente, ouvintes, no Facebook. Nós temos
o nosso canal do Facebook em www.facebook.com/groups/Levir. Lá está o grupo da Levir, ouvintes, para vocês participarem também. E ouvintes, ao participar, como já cerca de 5.000 pessoas já estão assinando o nosso grupo no Facebook, diariamente são publicados por mim e por queridos irmãos e irmãs que têm o pensamento afim conosco, estão nos auxiliando, ouvintes, para termos ali diariamente frases, textos, imagens, arquivos que são armazenados no setor de arquivos do grupo, também cumprindo aí os objetivos da Loja Esotérica Virtual, uma grande sinergia entre a Levir, a Esotérica FM e o nosso grupo do Facebook e também o nosso canal do YouTube, que já está se aproximando de 500.000 visualizações de palestras, há cerca de 200 programas Lux Esotérica e algumas palestras que estão lá no nosso canal do YouTube. Também outro canal, ouvintes, de contato que vocês têm com a sabedoria perene, a sabedoria divina, a grande filosofia dos mestres da sabedoria e da compaixão. E no dia de hoje, ouvintes, nós selecionamos aqui um tema muito, muito interessante que tem sido aventado dentro do grupo do Facebook e que acho que vai agradar, vai interessar realmente muitíssimo aqueles que nos acompanham aqui pelo trabalho da rádio e que também leem diariamente nossos temas no grupo do Facebook. Vamos falar, ouvintes, hoje sobre o aspecto feminino da divindade e também sobre as mulheres iniciadas, ouvintes. É um tema que nós, em textos, em reportagens, em publicações do nosso grupo do Facebook, tem sido abordada essa questão e principalmente nós vamos mostrar aqui pesquisas que nós temos feito a esse respeito, homenageando então a figura feminina, que no dia 8 de março se comemora o Dia Internacional da Mulher e hoje cada vez mais ocupando um papel de destaque, ocupando a sua verdadeira posição, ouvintes, no mundo. E não poderíamos deixar de dar também aqui o nosso recado esotérico, ouvintes, espiritual a esse respeito. E sobre isso, ouvintes, nós vamos trazer para vocês. Já foi publicado no grupo do Facebook, mas vamos trazer aqui esse material muito, muito interessante, que foi publicado há muitos e muitos anos atrás, os escritos esotéricos, os Esoteric Writings de Te-Subba Hall, que nasceu em 1856 e faleceu em tenra idade no ano de 1890. Subba Hall, que foi um grande teósofo contemporâneo de Madame Blavatsky, também um discípulo do mesmo mestre de Blavatsky, que era o mestre Moria. E esse livro que eu tenho a satisfação de ter aqui na minha biblioteca, ele, ouvintes, menciona um tema realmente que é pouco divulgado, que é a existência de mulheres mestres de sabedoria, mulheres adepto, ou seja, mulheres que adepto é o termo teosófico que quer
é aplicado para significar aqueles que obtiveram o grau de mestre. Então, temos aí, ouvintes, o próprio texto de uma parte dos escritos esotéricos de Teshubahal, em que ele afirma que há exemplos de mulheres que se tornam grandes adeptas ou adeptos, quer seja um indivíduo, quer um ser, um espírito, se tornar homem ou mulher, depende do seu temperamento, tanto como qualquer outra coisa. O casamento, no caso de adeptos, significa apenas que o casal mora junto, e que no mínimo em algumas instâncias há uma definida conexão entre os dois, dentro de um quadro de certa simpatia. E isso, ouvintes, é realmente muito, muito interessante, porque na mesma frase Subahal faz duas declarações sobre um assunto muito pouco mencionado: a existência de mulheres que atingiram o nível de mestre de sabedoria. E, ao mesmo tempo, ele diz que há mestres e mestras que vivem juntos como um casal. E que, obviamente, que se nascer homem ou mulher é apenas uma questão de temperamento. Nós já estudamos aqui os 7 grandes temperamentos ou raios divinos e sabemos que alguns deles têm uma preponderância mais feminina, mas que esse casamento, esse casal de mestre e mestra que se forma, não significa, obviamente, um casamento normal, mas sim que eles têm um grau de simpatia que deve ser favorável aos trabalhos que eles realizam. E prossegue aqui, vocês me desculpem alguma falha, ouvintes, que eu estou lendo diretamente do inglês. Diz Subahal nos seus escritos esotéricos: há uma mulher que está nos ranks dos Mahashohans, ou seja, dos grandes adeptos, dentre os grandes raios. E ele não dá o nome completo, mas ele simplesmente menciona que neste raio está H pontinhos. E diz ele: ela não é meramente uma grande adepta daquele raio, mas fez muitas descobertas originais. Há registros de 2 outras grandes adeptas femininas, uma tendo sido a mãe de Parasurama, que infelizmente nós ocidentais estamos na mais plena ignorância de quem teria sido esse místico, este espiritualista indiano. E finaliza Subahal: há um raio especialmente adaptado às mulheres. Ele é às vezes chamado o corpo do amor, entre aspas aqui mencionado. Seu logos, ou seu espírito planetário além de qualquer coisa, feminino, muito mais do que masculino. E isto pertence ao polo magnético do universo. Eu não creio que haja ou jamais virá a existir uma mulher adepta do primeiro raio, porque este, o primeiro raio, pertence inteiramente ao polo positivo.
São, caros ouvintes, declarações realmente muito, muito interessantes e vindo da onde vem, de Subahal, realmente nos faz crer, ouvintes, que há muita realidade por trás dessas declarações e que o mundo dos mestres, ouvintes, não é o clube do bolinha aí, como muitos imaginam, mas que há muitas mulheres e que a encarnação feminina num corpo feminino é uma questão realmente de polaridade, é uma questão de... nós sabemos que dentre os raios há aqueles que são mais femininos, são mais introvertidos, e isso provoca, então, por esse temperamento, o nascimento de um corpo feminino, mas que abre certas perspectivas para realmente que o indivíduo evolua, sabendo muito bem que nos planos espirituais não há isso que nós chamamos de masculino e feminino. Tanto homem como mulher alternam essa condição de masculino e feminino, sendo em alguns momentos positivo, propositivo, e em outros momentos mais negativo, mais receptivo. Então, a questão do masculino e do feminino nos planos espirituais é uma questão que está ligada muito mais à polaridade da energia e da atuação. E essa declaração, ouvintes, de T. Subahal, esse grande teósofo que trabalhou intensamente com Madame Blavatsky, inclusive Subahal esteve cotado para escrever, juntamente com Madame Blavatsky, a própria doutrina secreta, vai nos abrir a possibilidade, ouvintes, de estudar temas muito importantes. E dentro do hall das grandes iniciadas, obviamente que sempre nós temos que mencionar a própria Madame Blavatsky, que sem ela nós não teríamos encontrado o fio da meada, ela como grande mensageira da grande fraternidade branca. E sobre ela, ouvintes, há uma passagem muito interessante no livro de Alfred Percy Sinnett, O Mundo Oculto, que foi editado no Brasil pela editora Teosófica. Ali, Sinnett fala dessa grande iniciada que foi Helena Blavatsky, e sobre ela ele diz: Helena Blavatsky foi uma iniciada e uma adepta no grau suficiente para possuir esse poder magnífico de telegrafia psicológica com seus amigos ocultos. Telegrafia essa que nos proveu as cartas dos Mahatmas por meios ocultos, e que ela se tenha detido antes desse desenvolvimento maior como adepta que a fizesse transpor a fronteira entre este mundo e o outro, eis a circunstância que a fez assumir a tarefa com a qual a Sociedade Teosófica se ocupa, compatível com as considerações feitas antes como obstáculos para que tal dever seja empreendido por um adepto completo. Então, o que Sinnett menciona, ouvintes, é que Blavatsky estava num grau muito elevado. Obviamente que ela já tinha muitas iniciações dentro do programa iniciático da Grande Fraternidade Branca. Com certeza, Helena Blavatsky possuía e atingiu nessa vida a quarta grande iniciação, a iniciação de Arhat. E podemos comentar
isso mais adiante, mas Sinnett continua falando de Blavatsky no seu livro O Mundo Oculto, e sobre ela Sinnett também diz: no essencial, ela, Blavatsky, na verdade estava exatamente adequada para a situação. Será inútil indagar porque seu treinamento oculto a levou até certo ponto, e não mais além, porque a resposta necessariamente incluiria explicações que envolvem os segredos da iniciação, que jamais são revelados sob quaisquer circunstâncias. Afinal de contas, ela é uma mulher. Apesar do poder da sua mente, amplamente cultivada, embora de modo não sistemático, e da sua coragem ilimitada, comprovada inclusive no campo de batalha. Mais do que qualquer bravura com balas, sua coragem é demonstrada por sua iniciação oculta. Então, Blavatsky não atingiu o grau de mestre nessa sua vida que terminou em 1891, ouvintes. Mas, com certeza, o grau de Arhat que ela deve ter atingido, a quarta grande iniciação da Fraternidade Branca, é semelhante àquela que foi atingida pelo Mestre Jesus. E isso, ouvintes, nos faz perceber que Blavatsky passou pelo mesmo processo que o Mestre Jesus passou, no sentido de ter sido crucificada, não no madeiro, não numa cruz onde uma execração pública, uma execução pública tenha acontecido, como se diz do Mestre Jesus, mas sim que a quarta grande iniciação, onde o indivíduo rompe os grilhões de todas as existências passadas e se liga plenamente com o seu lado divino, e ao mesmo tempo, ouvintes, ocorre a negação por todos aqueles que ainda estão presos na matéria, como aconteceu com o Mestre Jesus, que, sabendo disso, previu para Pedro que antes que o galo cantasse, ele o negaria por 3 vezes. E Blavatsky foi, infelizmente, execrada e perseguida não só pelo mundo, pelos religiosos, mas também por muitos de seus companheiros que não a compreenderam dentro da sua energia indômita. Então, hoje em dia, ouvintes, Blavatsky deve estar se preparando, se é que já não atingiu o grau de mestre. Mas a sua coragem, ouvintes, a sua energia de trazer essa filosofia esotérica para o mundo se demonstrou realmente algo que prova, ouvintes, a sua grande iniciação. E continua Olcott, continua Sinnett no seu livro O Mundo Oculto. De qualquer forma, após um estudo oculto realizado durante 7 anos, em um retiro no Himalaia, e culminando sua dedicação às atividades ocultas durante 35 ou 40 anos, a senhora Blavatsky reapareceu no mundo e ficou aturdida ao encontrar pessoas comuns vivendo na rotina numa ignorância espantosa no que tange às maravilhas da ciência oculta, com um oceano estupendo de experiência separando-a delas. De início, quase não conseguia associar-se a tais pessoas pela visão de tudo o que sabia e elas ignoravam e que não poderia revelar. E aí, ouvintes, mais uma semelhança da vida de Blavatsky com a do Mestre Jesus.
Pois da mesma forma que Jesus retorna do Egito, do Oriente, e fica escandalizado com a situação do povo hebreu, começou Jesus a fazer uma verdadeira reforma no judaísmo, pregando o amor universal, o perdão e acusando a hipocrisia, os holocaustos, a morte desnecessária de animais e outras práticas que os judeus faziam, e simultaneamente curando, abençoando. E o que aconteceu com o Mestre Jesus, ouvintes, foi perseguido e morto. Blavatsky, retornando também, como disse aqui Sinnett, dos Himalaias, ficou realmente absolutamente chocada, e a percepção, ouvintes, que o mundo está longe do pleno conhecimento das realidades ocultas. E finaliza Sinnett quando menciona Blavatsky: qualquer pessoa pode compreender o peso de um grande segredo, mas o peso de um segredo como o ocultismo e a responsabilidade de grandes energias conferidas apenas sob a condição de que seu uso seja muito rigorosamente regulado por regras, devem ter sido realmente muito pesados. E temos aí essa foto, que é um detalhe de uma foto maior, onde aparece esse trio indômito: Helena Blavatsky, Sinnett e o coronel Olcott, que estavam numa convenção em 1892 em Bombaim, dentro do seu trabalho de alavancar a sociedade teosófica. Então, ouvintes, Blavatsky foi realmente a prova daquilo que disse Subahal, a existência de mulheres iniciadas e verdadeiramente adeptos. E nós temos, ouvintes, que aproveitar a obra monumental de Blavatsky, o seu legado, ouvintes, para essa energia que veio dos próprios mestres, lendo as suas obras, meditando sobre elas, tentando corporificá-las na nossa vida, que nós possamos subir um pouco mais no nosso grau evolutivo. E com Blavatsky e outras mulheres que nós vamos mencionar no nosso segundo bloco, fica a nossa homenagem a todas as mulheres que foram tão perseguidas, tão diminuídas, tão comprimidas, vilipendiadas no passado, que elas possam realmente cada vez mais assumir o seu verdadeiro papel, principalmente, ouvintes, diante da espiritualidade, pois das mulheres, ouvintes, depende o futuro do mundo, porque é no ventre delas que se desenvolve toda a raça humana, e é no seio da família onde a mulher é tão importante, na maternidade, que se forma o caráter de todos os seres humanos. Então, nós fazemos votos, ouvintes, que todas as mulheres, assim quanto seja possível, reconheçam a sua espiritualidade, e de todos os seres do mundo, dos seus filhos e das pessoas que elas gestam, que elas criam, porque assim, ouvintes, é que a humanidade vai atingir a sua evolução. Mas vamos continuar, ouvintes, esse tema do aspecto feminino, da divindade, das mulheres iniciadas, no nosso segundo bloco. E vamos fazer aquele nosso tradicional intervalo, ouvintes, convidando vocês uma vez mais, ouvintes, venham se unir ao trabalho da Levir. E agora, ouvintes, recebendo não só o seu mapa numerológico, mas também o seu mapa astrológico,
esta ciência oculta que traz um ferramental de autoconhecimento muito grande. Vamos ao nosso intervalinho e voltaremos já. O melhor da música. Esotérica FM. Saudações amigos e amigas ouvintes sintonizados no programa Lux Esotérica, que vai ao ar de segunda a sexta-feira às 21 horas, com a apresentação de Osmar de Carvalho. Você, caro amigo ou amiga, pode auxiliar a continuidade de nossos trabalhos, patrocinando as atividades da Loja Esotérica Virtual e da Esotérica FM. Você pode ser nosso patrocinador, associando-os por meio de uma pequena quantia que auxilia na manutenção de nossas atividades, que estão a serviço da qualidade de vida de nossos ouvintes. Você pode se associar visitando o site da Loja Esotérica Virtual, a Levir, no site em levir.com.br, e clicando na opção de associação. Nós retornaremos a você o seu patrocínio por meio dos brindes de associação. Associe-se hoje mesmo, amigo ou amiga ouvinte, e receba o seu mapa numerológico, baseado em seu nome e data de nascimento. Este estudo revelará para você o poder oculto do seu nome, suas influências, as facilidades e obstáculos que as vibrações do seu nome provocam em sua vida, além das análises do seu número da personalidade, da alma, número de origem, de destino, número anual. Você receberá previsões com as tendências mensais para a sua vida. Além do seu mapa numerológico, ao se associar você receberá também um CD com todas as conferências disponíveis no site da Loja Esotérica Virtual. São mais de 300 palestras tratando dos mais diversos assuntos espiritualistas, que você poderá ouvir no seu computador, ou no seu equipamento de áudio portátil. Amigo ou amiga, grato por sua audiência e o seu prestígio, e aos que tiverem disponibilidade material, somos gratos pelo seu patrocínio por meio da sua associação na Loja Esotérica Virtual. Sua ajuda e patrocínio garantem as condições para a continuidade de todos os nossos trabalhos e da continuidade da programação da Rádio Esotérica FM. Obrigado, amigos e amigas ouvintes, pelo seu apoio. Que Deus possa abençoar a todos os ouvintes da programação da Rádio Esotérica FM. Esotérica FM, o caminho para a paz interior. Sim, amigos ouvintes, estamos retornando para o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje, agradecendo aí a grande audiência daqueles que estão nos acompanhando ao vivo, e de todos vocês que vão nos acompanhar aí na gravação desse programa, que estará disponível no nosso canal do YouTube. Muito obrigado também pela audiência de mais de 2.000 assinantes que nós temos no nosso canal do YouTube, que já está atingindo aí, como nós falamos, ouvintes, mais de... são já quase 500 mil visualizações dos nossos vídeos, cerca de 200 vídeos, principalmente com programas aqui, Lux Esotérica, que estão no YouTube. Então você, caro ouvinte, que está nos assistindo aí offline, muito obrigado, e não deixem de conhecer o trabalho da Levir, ouvintes, que está fazendo aí... está chegando aí ao seu 18º ano de atividades. Muito obrigado a todos pelo grande apoio, pelo grande prestígio, e sempre crescendo, ouvintes, o nosso número de associados, nossos apoiadores que estão engrandecendo sempre o nosso trabalho. E, ouvintes, o nosso tema sempre aqui é a espiritualidade. Vamos trazer aqui um material muito bonito, ouvintes, que está nesse livro que já foi foco da nossa atenção. Há meses atrás nós fizemos aqui várias entradas do Diário de Geoffrey Hodgson, A Luz do Santuário,
esse grande presente que nosso querido irmãozão Raul Branco nos deu, traduzindo esse livro realmente ímpar, ouvintes, que aliás estará sendo foco de um seminário que vai acontecer justamente nos dias da Semana Santa na Fundação Centro Teosófico Raja. Estará aqui em São Paulo Raul Branco fazendo as suas interpretações, seus comentários sobre passagens do livro Luz do Santuário durante 3 dias da Semana Santa, da quinta-feira até o domingo de Páscoa próximos neste ano de 2014. Estará Raul Branco na Fundação Centro Teosófico Raja, que tem agradabilíssimas acomodações para vocês passarem esses dias não só curtindo o relaxamento do feriado, mas principalmente estudando com Raul Branco a Luz do Santuário. E lá, ouvintes, na Luz do Santuário, há uma passagem que fala sobre 10 ensinamentos a respeito do homem, um sumário, ouvintes, muito importante de nós termos em mente, e nós vamos repassar aqui com vocês 10 pontos importantíssimos para o nosso autoconhecimento e para a condução da nossa vida dentro da nossa evolução espiritual. A esse respeito está lançado no Diário de Geoffrey Hodgson. Primeiro ponto: o homem é aquele ser em quem o espírito mais elevado, a mônada ou chispa divina, e a matéria mais densa, ou seja, o nosso corpo, estão unidos pelo intelecto. O homem, caros ouvintes, é ao mesmo tempo um anjo e ao mesmo tempo um animal, e eles estão unidos justamente pela nossa mente. Daí que a mente, ouvintes, o intelecto é o grande campo de batalha. É ali que realmente é vencida essa grande guerra, ouvintes, que pode dar vitória para a matéria ou vitória para o espírito. Mas na maior parte dos homens, como muito bem disse São Paulo, a briga ali é constante, pois como o apóstolo Paulo disse, o bem que eu quero, isto eu não faço, mas o mal que eu não quero, isto eu faço. E o homem fica nesse dilema, ouvintes, porque é na sua mente, com a sua capacidade de reflexão, que essa batalha é não só combatida, mas é vencida. E quando nós falamos do homem, ouvintes, aqui estamos falando do ser humano. Homem e mulher, todos estão incluídos dentro desse aspecto. Segundo ponto: o duplo etérico é o elo de conexão ou ponte entre a pessoa superfísica e a física. Muito importante, ouvintes, esse é um detalhe esotérico. É a nossa energia etérica que faz a conexão, a ponte entre o eu lá de cima e o eu aqui de baixo, que reside no sistema nervoso, que é o eu pessoal que a gente desenvolve aqui na terceira dimensão. É por isso que nós temos que levar uma vida regrada, ouvintes, não cometer excessos, não nos drogar, manter o corpo limpo, asseado, procurarmos boas companhias, bons ambientes, viver uma vida não estressante e ter saúde, ouvintes, porque disso tudo depende a saúde do nosso duplo etérico, da nossa vitalidade, para que a gente possa conectar com o nosso eu lá em cima. E terceiro ponto, aqui enfatizado por Geoffrey Hodgson, nesta entrada do seu diário oculto à Luz do Santuário:
o eu espiritual do homem desenvolve perpetuamente capacidades potenciais, sendo isso o resultado de sua existência. Ou seja, a cada encarnação, ouvintes, a cada vez que nós estamos aqui na matéria, nós avançamos um pouquinho e aperfeiçoamos aquilo que nós realmente somos e que está dentro do nosso ser, sempre evoluindo. Não há, ouvintes, estagnação, não há parada nesse processo evolutivo, mas sim, sempre esse processo está continuando. E o quarto ponto, esse processo culmina na realização, ou seja, na compreensão da natureza humana aperfeiçoada, o adeptado, que foi mencionado por Subahal. Adeptado, ouvintes, é o grau de mestre. É uma necessidade lógica, ouvintes, de que se nós estamos evoluindo como seres humanos, nós vamos alcançar em algum dia, ouvintes, no futuro, aquilo que colocou diante de nós como grande parâmetro, e lemos isso nas escrituras cristãs, que nós devemos alcançar a perfeita estatura do Cristo. E ser como Cristo, ouvintes, de atingir a sua plena estatura, significa ser um mestre, significa ser um adepto. É para este objetivo, ouvintes, que nós estamos evoluindo. E continua Geoffrey Hodgson nesses 10 ensinamentos. Quinto ponto, o método da evolução humana é por meio de sucessivas e progressivas vidas ou renascimento. É a famosa reencarnação, ouvintes, associada com a lei do karma, que faz com que nós reapareçamos periodicamente aqui nesse mundo. E é só nesse mundo, ouvintes, que é possível realmente evoluir. Porque lá em cima, ouvintes, no mundo da luz espiritual, não há contraste. Não há como o nosso espírito se resolver em autoconhecimento humano, pois só quando há a treva, ouvintes, é que pode se perceber a importância da luz. E é por isso que nós estamos aqui, ouvintes, para sermos mestres dessa vida aqui embaixo, por mais difícil que ela seja. Então a nossa alma, ouvintes, deseja experiências e provoca, ela causa. É por isso que o mental abstrato é chamado de corpo causal. Ela causa o nosso renascimento. Sexto ponto, as condições e experiências humanas são resultado da conduta humana sobre a lei de causa e efeito, ou karma. E, como nós já estamos comentando isso, ouvintes, a bondade traz saúde e felicidade. A crueldade traz doença e miséria. E aí, ouvintes, se levarmos a sério essa hipótese, se nós vemos no mundo, ouvintes, muita miséria, muita doença, é porque, infelizmente, esta é a colheita kármica da ignorância e principalmente da crueldade humana que foi perpetrada no passado. Se nós quisermos, ouvintes, uma boa situação no futuro, nós precisamos fazer pelo nosso próximo aquilo que nós gostaríamos que os outros nos fizessem. É essa a regra de ouro, e é assim, ouvintes, que a lei do karma vai nos conduzir para uma maior evolução. Sétimo ponto, os processos da evolução podem ser atrasados pela autocomplacência e pela crueldade, ou podem prosseguir normalmente, ou mesmo serem acelerados
quando se segue um modo de vida amável, prestativo e com autocontrole. O reino dos céus pode ser tomado pela força. Isso demanda, em particular, um autotreinamento, meditação regular e serviço altruísta. Essa frase, ouvintes, que muitos, inclusive cristãos, estranham quando se deparam com ela na Bíblia ou nos estudos teológicos, que o reino dos céus pode e deve ser tomado pela força. Muitos não compreendem, ouvintes, porque parece que nós vamos entrar na pancada, né? No reino dos céus pela violência. Mas não, ouvintes. Se nós fizermos o que está recomendado aqui, se nós vivermos uma vida amável, prestativa e com autocontrole, nos auto-preparando, meditando e servindo, nós, ouvintes, desenvolvemos sim uma força que bate com dignidade, com força na porta dos céus, e ali, ouvintes, nós garantimos o nosso lugar. E nunca, ouvintes, como no início dessa frase, sendo autocomplacentes ou sendo cruéis. Crueldade conosco mesmo, com os nossos semelhantes e com todas as criaturas do mundo só nos geram coisas ruins. 8º ponto. Século após século surge um homem ou mulher perfeito, a rara eflorescência ou florescimento da raça humana. Homens e mulheres perfeitos, os adeptos, os mestres que existem na terra. E é deles, ouvintes, que nós derivamos os nossos conhecimentos, e graças a Deus há mestres olhando pela nossa evolução e esperando, ouvintes, que nós um dia nos ergamos até a altura em que eles estão. 9 pontos. 9º ponto. Eras atrás e desde então, certos adeptos ou mestres compartilham com a humanidade a sabedoria e o conhecimento que descobriram. Essa é a chamada Brahma Vidya ou Teosofia. Pode ser encontrada, ouvintes, em todas as grandes filosofias religiosas do mundo, pode ser encontrada nos textos antigos e na boca daqueles que são verdadeiramente sábios, pois aqueles que vivem a espiritualidade, ouvintes, nesse planeta, se conectam dentro da grande fraternidade branca e vivem e divulgam a mesma sabedoria, a Brahma Vidya ou a Teosofia. E finalmente, a Sociedade Teosófica foi fundada em 1875, justamente para popularizar o conhecimento desta sabedoria divina, a Teosofia, com o fim de melhorar a condição do homem. É por isso, ouvintes, que nós divulgamos tanto aqui a Teosofia, falamos muito da Sociedade Teosófica, dos teosofistas, dos teósofos, pois esse movimento, ouvintes, foi agraciado com uma tarefa diretamente pelos Mahatmas, pelos mestres, que é o de revelar uma vez mais a sabedoria divina em muitas minúcias, como nós encontramos nos escritos de Blavatsky e de tantos outros teósofos. E seguindo esses 10 pontos, ouvintes, nós estamos muito bem ancorados para atingir, ouvintes, homens e mulheres o nosso verdadeiro destino. E um exemplo disso, ouvintes, ainda dentro dessa perspectiva do aspecto feminino da divindade, falemos agora, ouvintes, desta grande mulher, deste grande ser
que atingiu, como todos os mestres, os píncaros da evolução. Aqueles que estão me assistindo estão vendo aí duas representações artísticas daquela que é conhecida como a Mãe do Mundo, a Virgem Maria, a Nossa Senhora, a Ísis, tão conhecida das culturas do passado, a Ishtar, a Kuan Yin, a Mãe do Mar, a Iemanjá. Todas as culturas e todos os continentes ouvintes falam da Grande Mãe, desse grande cargo ocupado dentro da Fraternidade Branca, daquela mulher, daquele ser que, tendo galgado, ouvintes, as iniciações humanas, atingiu esse grande nível de mestre, de adepto, e no caso de Nossa Senhora, tendo sido a mãe física de muitos e muitos mestres, em muitas encarnações, e a mais conhecida e mais exaltada entre nós que estamos no Ocidente, com a nossa cultura judaico-cristã, é a de Maria, de Nossa Senhora, a Mãe de Jesus. Aquela que hoje é a Mãe do mundo, que não é mais apenas um ser humano, ela migrou para o nível dos anjos. Na verdade, ela hoje é um grande arcanjo. Sobre ela, ouvintes, Geoffrey Hodgson também falou no seu diário. E a sua clarividência registrou a presença da Mãe do Mundo na montanha de Kanchenjunga, ali entre o Nepal e o Tibete. Está lá ancorado, ouvintes, este grande poder planetário. E no seu diário oculto, Geoffrey Hodgson falou sobre a abençoada Senhora Maria. Vamos ver aqui um pouquinho sobre o que ele diz, ouvintes. Disse Geoffrey Hodgson em uma entrada do seu diário: hoje, enquanto descansava, percebi que estava pensando a respeito da abençoada Senhora Maria. E então me tornei ciente de sua presença. E ela pediu que eu desse para o mundo teosófico e também para a Igreja Católica Liberal uma declaração afirmando a autenticidade de sua existência e de sua completa realidade como um ser. Fui também inspirado a oferecer uma exposição filosófica e, baseado em minha experiência, tendo sido ela uma ocultista, que iria ajudar os membros dos movimentos acima mencionados, e assim então a humanidade, a compreender mais sinceramente sua verdadeira existência. Ela lembrou-me da experiência do estudo dos embriões, pois Geoffrey Hodgson compilou um livro chamado O Milagre do Nascimento, em que ele constatou a presença das hostes de Nossa Senhora, essa grande tarefa que ela assumiu, ouvintes, de acompanhar o nascimento de todos os seres humanos por meio da sua hoste infinita, ouvintes, numerosíssima de anjos que estão ligadas com ela. E continua: um dos mais notáveis atributos de Nossa Senhora Maria é a sua completa humildade. Ela não assumiu ou apareceu em seu estado mais exaltado como, por exemplo, de mestra ou adepta rainha dos anjos. Eu reverentemente respondi à sua presença como a um amigo que está visitando, ainda que um mestre. Ela é a mais elevada rainha espiritualizada que se possa imaginar. E de sua presença, quando recebi
então a informação que se transformou no livro A Fraternidade, de Anjos e de Homens. Esse, ouvintes, é um assunto praticamente infinito. Gostaríamos muito de poder falar muitíssimo sobre Nossa Senhora, mas o tempo desse programa não permite. Quem sabe um dia a gente entre nos detalhes, pois o fato, ouvintes, é que no século IV da nossa era cristã, aquela que foi Maria atingiu o grau de mestre e entrou para a hierarquia arcangélica. E assim, ouvintes, passou a trabalhar nos planos ocultos diretamente para a evolução dos seres humanos, protegendo todas as mulheres que estão no processo de gestação. E isso é muito, muito importante, ouvintes, esse papel que as mulheres têm na evolução. A maternidade, ouvintes, é o privilégio das mulheres dentro dessa conformação corporal que nós temos no mundo. E é por meio desse privilégio, ouvintes, em que as mulheres ficam em contato com o reino angélico, que trazem para o seu ventre, então, a chispa divina da nova encarnação de uma alma antiga que precisa se corporificar. Se as mulheres, ouvintes, se conscientizarem desse princípio, nós teremos uma nova dimensão para a existência humana. E é isso, ouvintes, que os mestres, que a própria Nossa Senhora, enquanto um arcanjo, necessita, ouvintes, que as mulheres reconheçam esse fato. E, ouvintes, esse assunto é extremamente profundo. Recomendo a vocês a leitura do livro O Milagre do Nascimento, de Geoffrey Hodgson, que está sendo aí reeditado pela editora Teosófica. E, para finalizar, ouvintes, nós gostaríamos de mencionar outra grande mulher que inspirou tanto o mundo teosófico, o mundo esotérico, e que foi representada, ouvintes, pelo grande pintor Rubens, quando ele pintou a academia grega com todos os seus filósofos. Lá estava uma figura feminina. E essa figura feminina, ouvintes, era a figura de Hipátia, que sua vida foi muito bem representada, ouvintes, nesse filme que está aí à disposição de todos que gostam de um bom filme, de um cinema de qualidade, com conteúdo. O filme Ágora, contando com essa maravilhosa atriz Raquel Weisz no papel de Hipátia, o último dos grandes filósofos neoplatônicos no século IV. Hipátia, ouvintes, uma mulher que preconizava os conhecimentos neoplatônicos e aquilo que nós chamamos de teosofia, e que dentro daquela academia neoplatônica ela lutava, ouvintes, para trazer ao mundo os mesmos conhecimentos que nós falamos hoje em dia. E nada mais, nada menos, ouvintes, Hipátia reencarnou nos tempos modernos como a grande instrutora, a grande dirigente do movimento teosófico, a segunda grande presidenta da Sociedade Teosófica, que foi Annie Wood Besant. E, ouvintes, daí que nós podemos compreender por que Blavatsky passou o bastão
da teosofia, da Sociedade Teosófica, diretamente para esta inspiradora mulher. Nós temos aqui a imagem dela em 2 momentos, mais jovem e já nos seus últimos anos, a doutora Annie Besant, que dirigiu a Sociedade Teosófica por mais de 30 anos e publicou mais de 70 livros e desenvolveu a Sociedade Teosófica como uma organização internacional, comprovando, ouvintes, a própria teoria da reencarnação. Pois todos aqueles esforços que Hipátia fez enquanto neoplatônica e tendo sido trucidada, ouvintes, pela Igreja Ortodoxa Cristã que se formava naquela época, não a Igreja Ortodoxa que hoje está formada, que tem esse nome, mas a ortodoxia católica cristã, que simplesmente, ouvintes, ceifou a vida de Hipátia, mas o corpo pode ser sacrificado, ouvintes, pode ser morto, mas a alma é livre e retorna sempre para continuar o seu trabalho. E Hipátia é uma inspiração para todos nós teósofos, e Annie Besant, que foi uma reencarnação, a mais recente encarnação de Hipátia, também, ouvintes, comprovou esta verdade para a maior parte de nós teósofos, teosofistas, da existência da reencarnação, da lei de equanimidade, a lei da causa e efeito, a lei do karma, que traz, ouvintes, os seus frutos à existência, equilibrando tudo aquilo que é feito com os seus devidos efeitos e que traz de volta a alma para continuar a sua vida. E é com esse exemplo de vida, ouvintes, que merece ser pesquisado, que é a vida de Annie Besant, nós encerramos mais esse programa Lux Esotérico, ouvintes. Obviamente, desejando que todos possam estudar a biografia de Annie Besant, o que ela fez no mundo, também de Hipátia, de Helena Blavatsky e da Nossa Senhora Maria, a grande mãe do mundo. Fica aqui, ouvintes, a nossa homenagem à encarnação feminina das mestras mulheres, as adeptas, como muito bem disse Subahal, pois elas estão no mundo trabalhando, ouvintes, pugnando pela evolução espiritual de toda a humanidade e desse planeta. Só falta, ouvintes, a nós, nessa vibração belíssima em que nós estamos, finalizar esse programa, pedindo a todos que se interiorizem e conosco, ouvintes, procurem internalizar e compreender o significado das palavras desse mantra do ser interno, que nos dizem o seguinte: mais radiante que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita os nossos corações. Esse ser sou eu. Este ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Amém, caros ouvintes, que assim seja. Agradecemos muitíssimo a sua audiência, o seu prestígio, e desejamos sempre que esta chispa divina que nós invocamos aqui na abertura
na finalização do nosso programa. Brilhe e radie cada vez mais, ouvintes, sempre que vocês a invocarem nas suas meditações, nas suas preces, nos seus momentos de interiorização, é para relembrá-la e para evocá-la, ouvintes, que existe o nosso programa. Nos despedimos aqui, ouvintes, com aquele famoso, forte, caloroso e sempre fraternal abraço para todos vocês, ouvintes, sempre sintonizados aqui na Rádio Esotérica FM, no nosso canal do YouTube. Aguardamos vocês nas próximas edições do programa Lux Esotérica. Até a próxima edição. Grande abraço para todos. Saudações, ouvintes sintonizados aqui na frequência digital da Esotérica FM. Convidamos a todos para ouvirem o programa Lux Esotérica, que ocorre de segunda a sexta-feira às 21 horas aqui na Esotérica. Nesse programa apresentamos estudos de esoterismo e da espiritualidade humana. Aguardamos a sua audiência, queridos amigos e amigas ouvintes, para o programa Lux Esotérica, de segunda a sexta-feira às 21 horas, aqui na Esotérica FM. Música e sabedoria para a sua alma.